Pessoal, eu já ia começar o nosso estudo sobre alguns pontos que eu quero pegar com vocês da exortação Querida Amazônia, né? Essa exortação que o Papa Francisco faz a toda a igreja nesses tempos e conjugá-la com o Evangelho Nunciante, mas nós chegamos lá, tá tudo já encaminhado para isso, mas eu me deparei com uma postagem de uma pessoa conhecida em que ela fala algumas impropriedades, né, sobre esse encontro do Lula com o Papa, porque na verdade ela se refere ao termo simpatia. Ah, eu não sou católica, mas eu tenho simpatia por causa dos meus familiares, né? Tinha simpatia, né? Mas o cardeal Bergoglio, o cardeal não, o Papa, né? Papa Francisco. Então, assim, você vê bastante impropriedade e você pode dar opinião sobre o que você quiser. Na verdade, todos nós somos livres, né? Ninguém pode impedir ninguém de dar opinião. Mas é certo que quando a gente dá opinião sobre coisas que a gente não conhece, a gente corre um sério risco de julgar muito mal, né? E passar vergonha até. Porque, por exemplo, como que eu não sou estudiosa de budismo, como é que eu vou ficar aqui falando de budismo, das crenças budistas? Eu não vou me atrever a isso. Então, para falar alguma coisa, eu tenho que ter bastante conhecimento, né? E se eu não tenho conhecimento, eu vou lá procurar, vou estudar antes de falar. Mas essa palavra simpatia, a gente está em tempos aí já nas vésperas do carnaval, já tem muita gente já aí pulando o carnaval, enfim. Me veio, quando eu li, gente, vocês não vão acreditar, me veio o nome de um bloco lá de Ipanema. Eu sei porque eu fui pesquisar, me lembrava de nome o bloco, porque esse nome sempre me redundou assim a cabeça, porque eu acho que é curioso, né? O tema do bloco é Simpatia é quase amor. Aí eu falei assim, quando ela falou simpatia, me veio isso na cabeça. A gente reza pro Espírito também, né? O Espírito nos ilumina desde que a gente acorda. Me veio isso, simpatia é quase amor. Eu, sabe o que eu fiz, gente? Captei o tema. Já que a gente está em época de carnaval, então vamos cantar o que é o amor, né? Porque amor não é simpatia. Ter simpatia pela igreja não é amar a igreja, não é fazer parte da igreja, não é estar unido com a igreja. Então é sobre isso que vamos tratar nesse vídeo agora. Mais uma vez a gente falando dessa polêmica que está aí do encontro do Lula com o Papa, né? E muita gente de fora opinando. Pode até opinar, mas a gente tem que estar bem atento para as verdades que estão por trás dessas críticas, né? Vamos começar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu não tô com essa blusa toda colorida porque é carnaval, não foi coincidência, porque eu já tava com essa blusa depois que eu li o... Bom, vai ver, é uma coincidência já, querida, né? Porque a gente já entra aqui, o nosso clima de carnaval é sempre meditando sobre o amor de Deus. Pra mim é isso. Então, eu queria começar dizendo que o grito de guerra, que esses blocos têm grito de guerra, eu nunca participei, mas eu fui pesquisar, né? Alô, burguesia de Ipanema, alô, burguesia de Ipanema, eles devem gritar assim, né? E engraçado, né? Porque esse tema de burguesia se refere muito a ao comércio, né? As pessoas que têm alguma influência econômica sobre a sociedade e vamos dizer que tiram um melhor proveito para si das suas questões econômicas, né? Então, muitas vezes a gente quer também, aproveitando um pouco esse tema político, né? A gente quer também ter uma boa fatia do que nos interessa de alguma coisa e o que não nos interessa a gente descarta, né? Então, partindo do princípio, não julgando, óbvio, os burgueses, né? Porque a gente não tem que julgar ninguém, mas partindo do princípio que a burguesia detém uma certa liberdade, um certo poder, uma certa influência econômica, a gente tem que parar e pensar se também não deveria haver um envolvimento, um comprometimento com as classes menos favorecidas, né? Que a doutrina social da igreja fala muito isso, né? E isso não tem absolutamente nada a ver com Lula, tá, gente? Não tem absolutamente nada a ver com ele, até porque ele não foi um bom governante. Se tivesse sido um bom governante, não tinha sido processado e condenado na primeira e na segunda instância. Então, assim, o que me veio à cabeça,
por conta disso, foi contrapor a simpatia que a gente pode ter por alguém ou alguma coisa, e nesse caso específico pela igreja, e o amor. A gente vai fazer essa distinção, porque muitas vezes nós somos católicos e temos simpatia pela igreja. O que é ter simpatia? Eu até fui pesquisar o significado no dicionário da palavra simpatia. Diz assim: afinidade moral, similitude no sentir, não é igualdade, similitude no sentir e no pensar que aproxima duas ou mais pessoas. Então, para começar, existe uma sensação de conforto com quem você se dá. Aquela pessoa, vamos dizer, tem um pensamento parecido com você, então é confortável para você, não é isso? É relação entre pessoas que, tendo afinidade, se sentem espontaneamente atraídas entre si. Por isso que simpatia não é amor. Simpatia é quase amor, como diz o bloco, né? Esses blocos, às vezes a gente vê que existe uma sabedoria popular atrás dessas brincadeiras, né? Mas por quê que simpatia não é quase amor? Porque a simpatia pressupõe que você esteja agradado das coisas que estão acontecendo, que você se agrade em absolutamente tudo. E muitas vezes não existe um aprofundamento, existe só uma atração, uma proximidade que não te faz querer se integrar àquilo pelo qual você está atraído, né? Por quê? Porque eu até, pensando sobre a palavra, me veio à cabeça assim, que é o prazer pela carne, né? A simpatia é o prazer por aquilo que toca os meus sentidos, toca a minha vontade. Então, ela está muito ligada à palavra egoísmo, também me veio essa palavra na cabeça, e aí eu fui pesquisar o sentido da palavra egoísmo, né? E o egoísmo, justamente, no sentido dessa palavra, né, que é o culto do eu, o ismo, culto, ego, eu, o culto do eu nos afasta de Deus e do próximo. Faz com que nós queiramos uma religião conforme a nossa vontade e não conforme o que aquela religião nos apresenta, porque ninguém é obrigado a ser católico, ninguém é obrigado a gostar da Igreja Católica. Mas para falar da Igreja Católica você precisa conhecer. Então, assim, o amor é também um prazer, não exclui o prazer. Só que é um prazer que requer renúncia, é um prazer que requer sacrifício, é um prazer que está mais ligado ao altruísmo, em contraposição ao egoísmo, né? E esse altruísmo está dizendo aqui, também no significado da palavra, eu gosto muito de pegar os significados das palavras que nos vêm à cabeça, porque elas falam muita coisa mesmo, né? Ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. O altruísmo é uma ação antagônica, contrária aos seus instintos naturais, ao seu bem-estar, ao seu quero me sentir bem, sou simpática e quero continuar sendo simpática. Eu não amo, eu quase amo, né? Então, na verdade, eu estou muito longe de amar. Eu nem quase amo se eu tenho simpatia por alguém. Eu estou muito longe de amar. Por quê? Porque eu tenho que estar disposto à renúncia ao sacrifício. Que renúncia é essa? A renúncia do meu próprio querer. A renúncia do meu próprio sentir em tudo. A renúncia da minha opinião prevalecer sobre tudo. Quer dizer, é não querer cercar uma religião e seus ensinamentos com os meus próprios pensamentos. Porque isso é totalmente surreal, né? A religião que Cristo veio trazer para o mundo é a religião da caridade, em que a caridade se sobrepõe às outras coisas. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Mas esse amor desinteressado, ele tem que nos orientar para que nós, católicos, nunca nos desgarremos das verdades que a igreja nos ensina. Bom, aí eu começo a fazer uma reflexão. Óbvio que eu peguei o catecismo da Igreja Católica, porque se a gente quer falar de alguma coisa, eu gosto sempre de dizer isso, a gente tem que conhecer. E quem quer conhecer a religião católica tem que ler o catecismo da Igreja Católica. Então, se você tem simpatia ou antipatia, você não é obrigado, mas cuidado com o que você diz, não é isso? Está dizendo aqui no 781 que o Deus escolheu o povo de Israel como seu povo. Vamos dizer que ele pegou um modelo. Ele não disse assim, só o judeu é meu povo. Não, ele claro que tinha que escolher um tempo e um lugar, que é assim que a humanidade está, num tempo em determinado local. Escolheu para que Jesus nascesse no meio daquele povo, que desde muito antes de Jesus vir, esse povo já vinha caminhando em direção a esse acontecimento. Tanto é que muitos não reconheceram esse acontecimento, a plenitude na vinda de Cristo. Aí já separou judeus e cristãos, ok? Mas vamos lá, o povo judeu é o povo que já vinha sendo preparado para receber Cristo, né? A pedra fundamental da nossa igreja católica, tá? Mas aí ele vai dizer que mais na frente, no 781, tudo isso, porém, aconteceu em preparação e figura para aquela nova e perfeita aliança que se estabelecia em Cristo, que é a aliança do mundo inteiro, de todo mundo.
Tá? Aí, o que vai dizer aqui? Essa é a nova aliança, este é o Novo Testamento em seu sangue, chamando de entre judeus e gentios um povo que crescesse na unidade, não segundo a carne, mas no espírito. Ora, daí a gente já pode fazer aqui uma distinção. Segundo a carne, simpatia, afeição, afinidade moral, similitude no sentir e no pensar, mas no espírito, no amor, na caridade. Gente, é totalmente diferente uma coisa da outra. Então, se eu tenho simpatia, eu não tenho amor, não é isso? Então, justamente eu quis colocar isso, por quê? Porque logo adiante ele vai dizer das características que a condição do povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos corações deles, como em um templo, reside o Espírito Santo. Não é pouca coisa, é a presença de Deus na terra, não é isso? O povo reunido é isso. Sua lei é o mandamento novo de amar como Cristo nos amou. Aí que está a fundamental distinção entre o amor nascido da carne e o amor nascido de Cristo. Né? O amor nascido de Cristo é o amor em perfeição. É o nosso amor da carne muito, muito aperfeiçoado, elevadíssimo, na figura do próprio Deus, que é o amor em pessoa, não é isso? E que é o amor em pessoa? É o Espírito Santo que nos inspira a falar quando oramos, quando estamos em união com a igreja. Então, por que eu quis pegar essa passagem? Porque eu também quero falar da igreja, já que você falou da igreja, que esses comentários contra o Papa estão falando muito da igreja. Eu queria pegar aqui no 760, o que é a igreja? Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida com sua vida divina. Que comunhão é essa? A comunhão do povo judeu com os gentios, né? Comunhão é essa que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a igreja, eclésia, né? A convocação, tá? Então, se reúnem aonde? Em Cristo. E que tipo de amor é o Cristo? Já falamos. Então, o amor que nunca passará é o amor que nos une. Então, vamos pegar aqui o 773. Na igreja, esta comunhão dos homens com Deus pela caridade que nunca passará é a finalidade, vou repetir, a comunhão dos homens com Deus pela caridade, pelo amor, caridade é a finalidade que comanda tudo o que nela é meio sacramental ligado ao mundo presente, ao que passa. É o transcendente se ligando ao imanente, não é isso? A comunhão dos homens, imanente, com Deus, transcendente. É a caridade que nunca passará. Então, é uma finalidade, gente. O catecismo nos ensina que essa é a finalidade que comanda tudo. E aí, nesse comando de tudo, existe uma pessoa, e vamos ler sobre ela, que é o Papa. Vamos de novo. Eu já li para vocês várias vezes, mas é importante a gente ficar relendo, porque a gente está sempre, parece que a gente está sempre contestando o que se fala do Papa, né? Vamos ler quem é o Papa, né? Para todos os que têm simpatia pela igreja, que não conhecem a igreja muito bem, o Papa vai dizer 883 do Catecismo da Igreja Católica. O Papa é bispo de Roma e sucessor de São Pedro. É o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Cristo é a unidade, é a cabeça, quer do povo de Deus, quer dos apóstolos. Então, o Papa, tanto é o sinal, Pedro na época, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro é o sinal visível da unidade de quem? Dos outros apóstolos, quando Cristo ascendeu e a igreja começou sua missão. Com efeito, o pontífice romano, o sumo pontífice, o Papa, em virtude de seu munus, de vigário de Cristo, vigário é o quê? Substituto. Papa é o substituto de Cristo e pastor de toda a igreja. Possui na igreja poder pleno, completo, total, irrestrito, supremo e universal. Pleno, supremo e universal. O completo e restrito sou eu que estou falando. Por quê? Porque são sinônimos de pleno. O que é algo em plenitude? É algo completo, cheio, que não falta nada. Então é o poder dado pelo quê? Pelo próprio Cristo. E ele pode exercer sempre livremente esse poder. E lembrando, pessoal, além dele ser o pontífice, o sumo pontífice, o sinal visível da unidade da igreja, ele é um chefe de Estado, porque, não sei se vocês sabem, mas o Vaticano é o menor Estado do mundo. O Vaticano é um país, é um Estado. E o Papa não é só chefe da igreja, ele é
um presidente, ele tem o poder e a força de um presidente de Estado. Então ele recebe autoridades políticas, ele recebe, e claro que ele exerce isso não com a visão mundana. Ele exerce isso diante do amor de Cristo, que é a caridade que nós somos convocados. Eu vou ler aqui para vocês, olha. Caridade, 1822. Vamos pular logo para ela, vamos adiantar. Olha aqui. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por si mesmo. Tá? Amamos a Deus pelo que Ele é e ao nosso próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Então você não ama o próximo por causa da sua vontade, por causa da sua simpatia, sua afinidade moral, né? Porque atração entre as pessoas que são simpáticas a você, não. Você ama por amor de Deus. Este é o meu preceito, disse Cristo em João 15:12. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que é esse como? Da mesma forma, do jeito que eu amo, não do jeito que você ama, aquele jeito que quer ser... Aquele jeito egolátrico, né? Que quer ser sempre agradado, quer estar sempre bem. O jeito simpático de amar. Vou usar essa palavra várias vezes aqui, porque não é o jeito altruísta, não é o jeito caridoso de amar, não é o jeito da renúncia e do sacrifício. É o jeito o quê? Simpático. Simpatia é quase amor, né? Vai dizer o bloco. Cristo morreu por nosso amor quando éramos ainda inimigos. Ora essa, então o Papa não deveria receber alguém que nós consideramos inimigo? Por pior que seja, gente. Não estou aqui querendo julgar, nem dizer que é ou que não é. Não importa quem está lá diante do Papa. O Papa é o sinal visível da unidade. E a unidade se dá onde? Na caridade. A caridade, como é que ela é exercida? Na forma de Cristo. Eu amo o pecador, mas eu não amo o pecado. O Papa tem que amar o Lula. Eu e você temos que amar o Lula, mas não amamos o que ele fez. Vocês entendem que é uma diferença muito grave, que nos chama atenção, quando a gente se sente desconfortável, né? Quando a gente vê aquela ceninha nos provoca, porque não estamos preparados, não somos santos, não estamos configurados a Cristo. Só tem essa explicação. Cristo morreu por nosso amor. Quando éramos ainda inimigos, vai dizer São Paulo em Romanos 5:10, o Senhor exige que amemos como Ele, mesmo os nossos inimigos, que nos tornemos o próximo do mais afastado, que amemos como Ele as crianças e os pobres. Olha, prestem atenção, gente, que nos tornemos o próximo do mais afastado. Né? Quem teria coragem de sentar do lado de Lula, estivesse passando na sua rua e sentasse para tomar um suco, e você, numa situação inusitada, você sentasse para dizer assim: meu irmão em Cristo, eu te amo, né? Mas por que você está tão desviado? Por que você não acredita nas promessas de Deus? Por que você ainda está procurando as coisas desse mundo? É assim que eu te vejo. Por isso você está sofrendo as penas. E é uma conversa amena. Alguém se imagina? É difícil, mas é assim que nos pede. A caridade é superior a todas as virtudes, é a primeira das virtudes teologais. Permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. A caridade é o vínculo da perfeição. Aos Colossenses 3,14, São Paulo. A caridade assegura e purifica a nossa capacidade humana de amar. Purifica esse amor simpático, faz esse amor ser altruísta, verdadeiro, o amor como Cristo nos ensina, elevando a perfeição sobrenatural do amor divino, porque, meu irmão, você não tem condição de amar como Deus amou. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. Você tem condição sempre a sair xingando todo mundo que te faz mal, todo mundo que te afronta a tua verdade, né, as tuas verdades de fé, aí promovendo aborto, igualdade de gênero, isso é tua afronta. Então a gente não está preparado para amar, mas o que? A caridade assegura e purifica a nossa capacidade humana. O assemelhar-se a Cristo, não amar como os homens, não ser fruto da carne. E aí vai dizer que a caridade tem frutos. Como que a gente reconhece esse fruto? Pela alegria, pela paz, pela misericórdia. Misericórdia que você tem que ter, como lemos no vídeo anterior, como Cristo vai ter contigo, né? Como Cristo tem contigo. Estamos aqui aí, ó, 4h50 da tarde, 1h e pouco atrás foi a hora da misericórdia, né? Por sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Essa é a oração do texto da misericórdia, não é de nós e de nós mesmos. Já pensou se a nossa oração fosse assim? Por sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e de todo mundo que eu simpatizo. Não é essa oração, gente.
Outra coisa, exige a beneficência, a correção fraterna, correção com amor, correção sem exclusão, correção sem se achar melhor que o outro. É benevolente, suscita reciprocidade, é desinteressado e liberal, é amizade e comunhão. Né? Então eu queria ler para vocês refletirem que esses frutos da caridade fazem de nós o quê? Igreja com Cristo. Porque o único jeito, gente, de ser igreja, de amar a igreja, antes de mais nada, ver no nosso pontífice a figura de Cristo. A figura da caridade. É assim que eu vejo o Papa Francisco, gente, me perdoa. É assim que eu vejo o Papa Francisco, né? Pensem um pouco quando vocês falarem, continuarem falando sobre essas polêmicas que não levam ninguém a lugar nenhum, e que a comunhão com a igreja, né, que essa cabeça de Cristo, que a igreja é o que a gente enxerga, o Papa é o que a gente enxerga, mas é Cristo que está ali, é o vigário de Cristo, entendem? É muito mais do que você e eu desejamos. Então, eu coloquei aqui uma reflexão final. Quem não entra em comunhão com a igreja, mas simpatiza de alguma forma, quando desagrada, antipatiza. Né? Simpatia está bem longe de ser amor, né? Essa é a minha conclusão desse vídeo. Simpatia não é quase amor, simpatia nunca será amor, não chega perto de amor se ela não se transformar pela sua desconfiguração do homem velho, como a gente falou no vídeo anterior, e pela sua configuração ao homem novo, ao amor como Cristo nos ensinou. Tá? Essa reflexão que eu queria deixar aqui mais uma vez, para que a gente, a cada dia, ame mais o Papa, respeite o Papa, mesmo se você não concordar com isso ou com aquilo. Prestem atenção antes de julgar, prestem bastante atenção. Salve Maria, e que o Espírito de Deus ilumine a vocação de vocês para serem cristãos católicos. Até mais.